Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a este programa Basta Crer, um programa da responsabilidade do apóstolo Jorge Tadeu, que passa de segunda a domingo, todos os dias, neste mesmo horário. Eu tenho aqui ao meu lado o pastor Ricardo. Olá, boa noite, Ricardo, tudo bem contigo? Muito boa noite, Bispo. Tudo bem, muito obrigado. E estamos nós aqui hoje para, nesta primeira parte do programa, falarmos sobre alguns testemunhos que estão a acontecer, falar também de todas as fotografias que as pessoas nos enviam e, por falar em fotografias, já podemos lançar esse desafio para todas as pessoas que nos estão a ver, que podem participar neste programa enviando testemunhos e enviando também fotografias. Não é isso? Mesmo, claro, sim, porque tudo isso é muito bom. Os testemunhos também para mostrar aquilo que Deus tem estado a fazer na vida de tantas pessoas, não é? E as suas fotografias para nos mostrar também onde você está, para onde é que você anda, se calhar a que igreja pertence, dar aí uma força também por toda a parte, em que nação, seja onde for que você esteja. É sempre bom nós termos essa interatividade entre todos. E porque também somos curiosos, não é verdade? Então, pode mandar as suas fotografias, os seus testemunhos, se Deus já começou a operar, e acredito que sim, na sua vida, e você queira partilhar isso connosco, ou também porque muitas pessoas podem passar o mesmo problema e assim aprendem e veem que Deus é real e que faz também as vidas serem transformadas. Temos o número do SOS, pode-nos ligar a fazer também um pedido de oração. O que é isto? É, se você estiver a passar um momento difícil na sua vida, ou se conhece alguém que esteja a passar um momento difícil, não é, Ricardo? Nós temos este número do SOS, como também o número do WhatsApp, porque muitas pessoas são assim um bocadinho mais reservadas, preferem escrever em vez de fazer o telefonema, e pode fazer esse pedido de oração, esse pedido de ajuda, que nós temos uma equipa para ouvir, atender, responder, e no fim o apóstolo Jorge Tadeu vai orar. Sim, isso é muito importante, porque na verdade este programa existe exatamente para isso, não só para criar um espírito de fé, mas também para o ajudar naquilo que você precisa, naquilo que você pode estar a passar um momento se calhar mais difícil. Estamos aqui, envie não só o seu testemunho, mas também o seu pedido de oração, conforme o Bispo Leonardo agora mesmo disse. Envie-nos através do WhatsApp, do SOS, também através do site www.bastacrer.com, tem lá também um local onde você pode fazer o seu pedido de oração e até, quem sabe, marcar também uma consulta pastoral para poder posteriormente ser seguido através de um pastor ou de um bispo. É isso mesmo, Ricardo, e mesmo que a pessoa não queira também mencionar o nome por quer manter essa, o anonimato, assim exatamente, sim. Também pode deixar na mesma o pedido de oração, sem deixar o nome, porque na mesma o apóstolo irá orar. Nós já temos fotografias que chegaram até nós, até ao WhatsApp deste programa, e vai ser interessante, vamos comentar? Vamos comentar. Vamos a isso. Quem é o primeiro? És tu? É como o Bispo quiser. Ora, aí temos uma fotografia de Lisboa, não é? Ponto 25 de Abril, e o Tejo. Está muito bonito. Está bem tirada. Está portanto, muito bem parabéns tirado. para o fotógrafo. Denis, exatamente, que é o Denis. Denis Pedro. Sim. Portanto, uma foto bem tirada. Depois temos aqui uma foto. Eu sou de Cabo Verde, São Nicolau. Eu estava no Algarve e estou a mandar um abraço para os meus irmãos da igreja de Lolé, Anita Delgado. E é curioso que tirou ali uma fotografia ao lado de um carro famoso. Muito famoso. Exatamente. Curiaques TV. Exatamente. Em grande. Muito bem, um abraço para si, Anita Delgado, se nos estiver a ver. Temos também mais uma fotografia. De seguida, boa noite família, um olho no trabalho e outro no programa. Estamos juntos, família. Manuel Paquete, em Almada. É isso, essa também está gira. Um olho no trabalho e outro no programa. Agora, temos aqui outra fotografia tirada aqui com um grupo, provavelmente amigos, família. Boa noite a todos. Liderança de Almada, estamos juntos. Mirita. A Mirita é da Igreja de Almada e tirou aqui com os seus irmãos em Cristo. Então, um abraço para a Igreja de Almada, para essas pessoas maravilhosas e continuando,
O que é que nós temos mais? Próxima. Ora, aqui estamos. Nós somos a geração de Manchester que veio em força para vencer. Enviado pelo Domingos. Aí estão eles já prontos daí para louvar a Deus, certamente. Já ali com a bateria atrás, com as baquetas na mão. Todos prontos. O Bruno do time é que gostava de lá estar também, não é? Também, falta lá Ali ele. fazer coisa e tal. Muito bem. A seguir temos um prato. Vamos descobrir o que é. Partilho este caril de caranguejo. Olha, Muito bom. muito bom. Se fosse feito com caranguejo de Moçambique, era capaz de pensar que estava no céu. Laura Miranda, Santo António dos Cavaleiros. Portanto, será o caranguejo aqui de Loures, de Santo António. não sei, deve ser, possivelmente. Portanto, está na terra. Não está no céu, está na terra. A próxima fotografia, ora, aqui está, boa noite apóstolo, Bispo Cristal e a todos os bispos, envio uma foto junto do avião nesta bela convenção. Beijinhos, Odália Joaquina, de Vila Nova de Mil Fontes. Também temos enviado muitas fotos de Vila Nova de Mil Fontes. É verdade, é verdade. Vila Nova de Mil Fontes está ali a combater com a Igreja de Pontal, Pontal no e Brasil. a região do Brasil. E o famoso avião que conta o apóstolo, não é? Que foi uma aventura porque... como é que foi? Lembras-te? Pelo que eu percebi, foi na aterragem, o piloto esqueceu-se de baixar o trem de aterragem e depois foi assim um bocadinho... E por isso o apóstolo conta que ele sendo... Foi um milagre, foi mesmo um milagre. Foi mesmo a mão de Deus, e ele sendo um homem de Deus, o diabo pode tentar mil e uma coisas, mas não consegue. Então, é esta a história, assim, resumida do avião que está na Quinta do Tchal. Muito bem, temos mais fotografias. Agora, Damasco. Boa noite, apóstolo, woman, Bispo todos. Cristal e todos os bispos. Segue uma foto da reunião de um dos grupos da Igreja de Vila Nova de Mil Fontes, mais uma vez. Beijinhos, Susana Bailote, Vila Nova de Mil Fontes. Lá estão eles já, um grupo familiar também, muito interessante, não é? Exatamente. E a cumprir todas as regras, tudo, Sim. como deve ser. Muito bem, temos aqui agora a seguir, portanto, bolo enviado para o Bispo Léo, Sónia Santos, da Igreja do Dafundo. Cheio de sorte o bispo. Cheio de sorte. Foi assim, eu desafiei, porque esta rapariga, a Sónia, tirou um curso de pastelaria e de fazer os bolos. Então, comentou com os homens de negócios. E eu hoje desafiei, então, que tal enviar esse bolo para o programa Basta Crer? E está com um ótimo E aspecto. para primeiro sem dúvida. bolo, Muito está... bom. Falta tem bom provar, aspecto. falta provar. O aspecto é ótimo. Eu acho que ela vai guardar, vai recordar o bolo. E aqui está, para não ficar atrás, Igreja Maná de Pontal, Vítor Exatamente. Rangel. Vítor Rangel. Estamos. E agora, boa noite a todos. Enviado pelo Sérgio de Cantos do Mar Odisseis. Pepino, Machixe e tomate rosa. Pois é. pois, é as cores de Portugal. É parecido. Muito bem. Um abraço para o Sérgio de Odisseis. E agora, o que é que nós temos? Temos um abraço ao apóstolo e à Bispa Cristal e a todos que assistem ao programa. São muitos, portanto, eram muitos abraços, não paravam de haver abraços. Juliana e Luana, da Igreja de Flamboyance. Flamboyance, disse bem? Acho que sim. Creio que sim, não sei. Se não, alguém me corrige. E temos mais aqui outra foto. Grupo Familiar da Igreja Estamos. Russa de Cacém. Manda abraços. Bom programa para todos. Dominica. Ora, aí Muito. está. É Hoje estamos aqui com... Sim, é um projeto muito importante dos grupos familiares. Inclusive, muitos missionários estão envolvidos neste projeto. E aqui está mais o resultado disso mesmo, este acompanhamento através dos grupos familiares. E muitas pessoas também participam dando as suas casas, Dando as não é? suas Para que os casas. grupos familiares sejam E sendo realizados. líderes, não só missionários, mas muitas outras pessoas, muitos outros irmãos que, depois tirando o curso de diáconos, ajudam neste departamento. Estamos quase a acabar esta primeira onda de fotos. Temos agora também aqui a desejar um bom programa do Basta Querer. Um grande abraço para o nosso apóstolo e bispa e a todos os convidados. Bom programa. Lindo Barbosa e esposa. Também costumam participar muitas vezes. Muitas vezes. E por último, sempre preparados para a visita do nosso apóstolo aqui em Ribeirão Preto, Brasilina Pontal. Exatamente. E muito bem. Acho que por agora são estas
as fotos. Eu desafio a enviarem mais fotos durante o programa. Também desafio a enviarem testemunhos. Se você já viu algo muito espetacular acontecer na sua vida, desde que começou a andar com Deus, desde que assiste ao programa Basta Crer, desde que o apóstolo orou por si, conte-nos, faça chegar isso por mensagem, para que a gente possa então ler e ficar também contentes por aquilo que Deus está a fazer. Ricardo, que tal o momento musical para dar aqui um sabor a este programa? Sim, seria ótimo. E falando de momento musical, temos uma música também muito interessante. Não é? Eu creio que sim. Quantas vezes, Senhor, perdoarei? Quantas vezes? Vamos contá-las. Se calhar 2 ou 3 chegava, pensávamos nós, mas Deus não responde da mesma forma. Não. Nós devemos perdoar sempre. E por isso vamos ouvir esta música e depois até podemos brincar e comentar um bocado sobre ela. Quantas vezes, Senhor, perdoará? Quantas vezes, Senhor, perdoará? Eu quero perdoar e estar junto de ti. Quantas vezes, Senhor, perdoará? 70 vezes 7, 70 vezes 7 são as vezes que deves perdoar. Como eu te perdoei, tu deves perdoar. Quantas vezes, Senhor, perdoará? Quantas vezes, Senhor, perdoará? 70 vezes 7, 70 vezes 7 são as vezes que deves perdoar. Como eu te perdoei, tu deves perdoar. Quantas vezes, Senhor, perdoará? Quantas vezes, Senhor, perdoarei? A resposta foi 70 vezes 7, que quer dizer... Logo, pessoas estavam a fazer contas. Não compliques, vamos perdoar sempre, não é? Pois. Há sempre aquela pessoa que pensa assim, bem, 70 vezes 7, 490, pronto. Quando chegar ali é a barreira e chega. Epá, mas era preciso... Também era preciso ser muito chato. Era um dia mesmo cansativo. Sim. A pessoa estava sempre a zangar. Mas na verdade é isso que o Bispo disse, é não complicar e perdoar sempre. Porque... É ter este coração sempre de perdoarmos quando alguém nos faz alguma coisa de errado, no trabalho, em casa ou entre amigos, até mesmo na igreja, não é? Uma coisa que a pessoa não gostou tanto. Às vezes passou e não disse um bom dia e logo a pessoa fica a pensar, mas porquê? Está chateado Às vezes comigo? coisas pequeninas ou também pequenas. coisas maiores, mas devemos sempre perdoar, e esta música mostra mesmo isto, que o perdão, quando é liberto pela pessoa, a pessoa fica realmente livre. Muito bem, e agora vamos passar aqui ao momento dos testemunhos, e temos vários testemunhos. Ricardo, este testemunho é super interessante, que é do senhor Guilherme, não é? Vamos lá, ele, onde é que está? Muito interessante. Quer que leia, Bispo? Quero. Então, vou ler. Diz assim, boa noite, irmãos. Eu tenho 66 anos de idade e não tenho filhos. A minha esposa tem 56 anos. Estávamos casados há 17 anos e nunca tivemos filhos no nosso casamento. Agora, pela graça de Deus, Deus operou e ela engravidou. Ela já está no 3º mês de gestação. Espetacular. Portanto, o senhor com 66 anos... E ela com 56, está on fire. Não é? E a senhora com 56 anos. Portanto, e a questão aqui é que eram 17 anos, portanto, e eles estão muito felizes, não é? Vão ter um bebê, então é um milagre de Deus, um presente de Deus, um filho é sempre um presente de Deus, e aqui está, eles todos contentes a contarem este testemunho. Então, muitos parabéns, continuem firmes, continuem a andar com Deus, e Deus vai estar sempre também com este casal maravilhoso. E agora temos outro testemunho, que é de Aparício de Jesus, regional de Braga, que deve ser das melhores regionais
diria o Bispo Pedro, se estivesse aqui à frente, mas digo eu por ele. Boa noite, sou Aparício de Jesus e venho da Regional de Braga. Sou empresário e com uma média empresa e com a pandemia fechei e falei com o pessoal a dizer que não voltaria a abrir. Mas a todo o tempo eu estava conectado com o programa Basta Crer. E um dia Deus pôs no meu coração semear uma oferta que para essa altura era grande, mas sem vacilar semeei e hoje tenho a empresa aberta, reestruturei o negócio e hoje tenho os empregados a ganharem mais e ainda admite mais 3, ou seja, admitiu, colocou mais 3 pessoas a trabalhar e termina a contar este testemunho dizendo que Deus é bom. Deus é mesmo bom, é verdade. Num momento difícil, não só, e contra todas as expectativas dele, não só ele conseguiu manter a empresa aberta, contra mesmo aquilo que ele próprio já tinha falado, conseguiu manter a empresa aberta, como dar emprego a todos os seus empregados e ainda admitir mais 3 pessoas. É de facto, já ultrapassa só o ser abençoado e é aquilo que o apóstolo ensina. Ele começou cá em baixo, mesmo com as expectativas todas em baixo, vamos desistir, vamos fechar. Mas depois estava conectado com o programa e decidiu dar uma semente, uma oferta acima até daquilo que eram as suas capacidades, não é? De poder ofertar. E, portanto, essa oferta libertou aquele momento difícil que a pessoa estava a viver e libertou não só ele, mas também todos aqueles funcionários. Portanto, deve ter sido um momento... Potenciou mesmo ali o milagre na vida de todos. De todos. Ele foi um abençoador, exatamente, na verdade. E ainda acrescentou mais 3 pessoas. Portanto, provavelmente 3 pessoas sem emprego, né? Claro, e que Deus proporcionou então esta bênção para pessoas poderem trabalhar. Então, muitos parabéns para o Senhor Aparício de Jesus, que venceu na área das finanças. Temos mais outro testemunho, e este até vem de Alvalade, uma bela localidade, também. E uma bela igreja. E diz assim, o David é um jovem de 19 anos que no início do ano ficou sem ter onde morar devido a problemas familiares. Uma irmã da igreja deu-lhe casa e comida e levou-a à igreja onde entregou a vida a Jesus. Sofria ataques de epilepsia todas as semanas e não conseguia arranjar trabalho. Foi acompanhada em consultas pastorais, sempre fiel ao grupo familiar e às reuniões de lutar até vencer e encontros com Deus. Hoje já tem trabalho e desde que entregou a vida a Jesus nunca mais teve qualquer ataque de epilepsia. Eu acompanhei este jovem de perto e de facto foi algo... nem o próprio jovem, ele já tinha ouvido falar de Deus, mas não... Pronto, era... Cada coisa que acontecia, ele dizia, eu não acredito, pastor, eu não acredito. Sim, mesmo. É que depois são... Ele tinha dois ataques de epilepsia por semana, 2, 3 ataques de epilepsia por semana, isto desde até fevereiro. E quando entregou, no dia em que ele entregou a vida a Jesus... a pessoa tinha já agora? O jovem tem 19 anos, é um jovem de 19 anos. Impressionante. E desde que ele entregou a vida a Jesus até agora, nunca mais teve. Ele, passado uns 2 meses, sensivelmente, eu voltei-lhe a perguntar, olha, como é que está a situação? Porque eram várias situações, familiar, financeira, tudo. E eu perguntei-lhe, olha, então como é que está a situação? E ele, pastor, eu até me esqueci, nunca mais tive. E até agora nunca mais teve, desde fevereiro. Mas também ias a contar qualquer coisa que ele te dizia sempre cada vez que... Sim, porque eram tantas coisas a acontecer. E ele dizia, não acredito. Ele sempre dizia, pastor, eu não acredito, como é que eu tenho trabalho? Eu já andava à procura de trabalho, não arranjava e agora tenho trabalho. E mesmo as pessoas que estavam ao redor dele, sempre não, todas elas diziam, eu não acredito. Pessoas não crentes, pessoas que não estavam habituadas a ouvir falar de milagres. É verdade, é e hoje ele já é um verdadeiro milagre, está a vencer, até já se tinha esquecido daquilo que, é verdade. Que passou. Então, muitos parabéns para o David, que andou com Deus e venceu, não é? E anda. Diz que, anda com Deus e até, portanto, e às reuniões de lutar até vencer. Qual é a importância destas reuniões? Sim, foi uma das coisas que eu lhe disse logo. Eu fui ensinando naquilo que melhor também sei e ajudei-o, porque fiz-lhe entender que muitas vezes as coisas, nós temos que olhar para o mundo do Espírito. E ele começou a ir à sexta-feira, ainda muito bem sem saber o que fazer, mas eu disse, tu vais lutar e com ajuda, com a mensagem que tu vais ouvindo, e às vezes com dificuldade, porque ele é do Congo, então às vezes tinha alguma dificuldade até em perceber o português, mas ele manteve-se ali fiel. Eu dizia-lhe, olha, quando for para ministrar, e expliquei-lhe o que era, vais à frente,
fazes lutar até vencer por essa situação, para ficares curado, para teres um emprego. E ele fez aquilo, ele foi fiel mesmo, fez tudo à risca. Era aquela pessoa que não sei mais para onde me virar, tenho que fazer qualquer coisa. Então ele fez tudo o que ele ouvia, ele fazia e as coisas aconteceram. Impressionante. Portanto, provavelmente já tinha experimentado de tudo e queria-se ver livre desta situação e é muito embaraçosa. E começou com uma situação muito difícil, porque isto até foi uma irmã da igreja, porque ele não tinha onde morar. De repente ficou na rua por problemas familiares que não convém também Sim, claro. contar pormenores. Mas ficou na rua, despejado. E essa irmã, quando viu essa situação, uma irmã da igreja, levou-o para casa. E disse, ok, eu vou-te dar de comer, eu vou-te dar casa e no domingo vens comigo à igreja. E ele foi à igreja, entregou a vida a Jesus e depois tudo começou a acontecer. Começou tudo, nasceu mesmo de novo, uma vida nova. Uma vida nova com Cristo. Impressionante, espetacular. Temos mais um testemunho e é da Jacinta, da Igreja de Alvalade. Queres Sim. comentar? A Jacinta trabalha num jardim de infância e a avó de uma das crianças telefonou-lhe muito aflita porque o seu esposo tinha sido internado de urgência com graves dificuldades respiratórias. Logo ficou isolado por suspeita de Covid-19. Não é? Nesta altura, dificuldades respiratórias, já uma pessoa com alguma idade também. A irmã, no caso da Jacinta, falou a palavra de cura e orou pelo Senhor. No dia seguinte, e segundo os médicos, inexplicavelmente, o Senhor ficou bem. Quando saiu o resultado do teste, deu completamente negativo. Uau, fantástico. Mas é interessante que esta senhora que telefonou para a nossa irmã, ela sabia onde é que estava a solução. De certeza que esta irmã já tinha evangelizado, já lhe tinha falado de Jesus. É uma das coisas que o apóstolo ensina neste programa, que a Bíblia fala sobre nós divulgarmos o Evangelho, não é? Exato. E por isso também existem estes programas e é isso que a nossa Igreja sempre promove, que é pregarmos o Evangelho, é levarmos as boas novas, é levarmos o que Jesus deixou aqui connosco na Palavra de Deus e por isso é muito importante a todos os que estão a assistir e que já andam com Deus falarem de Jesus aos seus colegas, aos seus amigos, aos seus vizinhos, aproveitarem as oportunidades para falar deste grande Deus que nós conhecemos e que mudou as nossas vidas e que continua a mudar a vida de muitas pessoas. Por isso, o meu conselho para todas as pessoas que já andam com Deus é divulgar, é apresentar Jesus, é convidá-los a vir às igrejas, às nossas igrejas. Temos reuniões à sexta-feira às 21 horas, temos reuniões ao domingo às 8h30 e às 10h30 e temos este programa, Basta Crer, da responsabilidade do apóstolo, todos os dias, onde o apóstolo dá a palavra, onde o apóstolo ora pelas pessoas, ensina sobre várias matérias. Portanto, temos este leque de opções, de sugestões para deixar sempre a pessoa agarrada a Deus e aqueles que ainda não conhecem Deus se voltarem para Deus. Vamos passar um spot, Ricardo, que fala sobre grupos familiares e depois podemos também explicar o que é que são os grupos familiares e hoje, terça e quarta-feira, é dia de grupo familiar. Gostava de ter um grupo familiar em sua casa? Onde quer que você esteja, poderá ter um. O grupo familiar é uma reunião a meio da semana onde ensinamos os rudimentos do cristianismo. Pode ser dado em casa de um membro da igreja ou à distância via online. Você está longe e não tem uma igreja maná perto de si? Dê a sua casa para um grupo familiar online. Consulte o site bastacrer.com. Clique aqui, preencha o formulário e envie. O grupo familiar é um ponto de luz em cada casa. Você ama a Deus e o próximo? Dê a sua casa para um grupo familiar. Deus vai abençoar a sua casa e toda a sua família. E o grupo familiar é uma reunião, é um espaço que é feito em casa das pessoas que já andam com Deus, já vão à igreja e que disponibilizaram a sua casa para um tempo com Deus e convidam familiares, amigos, para poderem aprender a palavra e também ter o seu encontro
especial com Deus. Sim, por norma nós realizamos essas reuniões na casa dos irmãos e agora, e muito também devido a toda esta situação que se viveu de confinamento e tudo mais, usámos também a força, não é, das plataformas digitais para conseguirmos continuar a pregar o Evangelho, não só através da televisão, mas de todos os outros meios. E tem sido mesmo uma grande força na vida das pessoas, porque o grupo familiar ali, terça, quarta-feira, alguns excepcionalmente podem se realizar noutros dias, mas a pessoa disponibiliza do seu tempo, a sua casa, o melhor que tem. Um dia Jesus também pediu o barco ao Pedro e o Pedro deu o melhor que ele tinha, num dia mau, até num dia de dificuldade, mas ele cedeu esse barco e a Bíblia diz que com isso ele foi grandemente abençoado. E na verdade, como nós ouvimos neste spot, é o que acontece na vida de alguém que abre a porta da sua casa para Deus. Quando Deus entra, o mal tem que sair e fica lá a bênção de Deus. E começa uma vida nova, não é? E por isso, se você quiser também ter um grupo familiar em sua casa, você assistiu a este spot, pode fazer a sua inscrição no site Basta Crer, onde fala sobre o grupo familiar. Também, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato connosco através do número do SOS ou do número do WhatsApp, alguma dúvida que queira ver respondida, alguma questão, mesmo acerca dos grupos familiares que você não tenha entendido, deixe a sua pergunta, que a nossa equipa irá o ajudar. O mais importante é Jesus na sua casa, Jesus na sua vida. O mais importante é andar com Deus e tirarmos todas as dúvidas. Às vezes as pessoas têm dúvidas e por isso é importante a pessoa ter essas dúvidas todas tiradas e não haver cá confusões, a pessoa poder andar mesmo com Deus. Essencialmente, aquilo que se pretende, não é? Que os grupos familiares é um acompanhamento, como o próprio Spot também falava, os rudimentos da doutrina de Cristo. E também a meio da semana, não é? Que é uma ajuda também para as pessoas estarem sempre ligadas à palavra, não é? Ligadas a Jesus. Isso é fundamental na vida daquele que começa a dar os seus primeiros passos com Deus. E aqui é uma forma da pessoa ganhar raízes. Muitas vezes o nosso apóstolo explica isso dessa forma, não é? Nos compara a árvores e mostra que, se por um lado nós podemos mostrar frutos que estão na copa, mas eles só são bons se estiverem ligados se a raiz estiver boa, a alimentar bem a árvore, ou seja, aquilo que for, não é? Então, na verdade, é isso que o grupo familiar dá. Dá raízes fortes para a pessoa estar firme, receber o alimento bom que vai dar bons frutos na vida das pessoas. E outra coisa que eu também acho super importante em relação aos grupos familiares é a questão das companhias. Porque as pessoas que lá estão são pessoas que também querem andar com Deus, que começam a aprender a andar na palavra e acaba por ser um momento familiar, não é? Muito. E de se ajudarem mutuamente. Quando alguém está a passar um momento mais difícil, está lá outro irmão do grupo familiar que dá uma palavra, que ajuda. O líder está lá e que acompanha e que percebe, acaba por perceber a história da pessoa, não é? Do que ela passou e pode ir acompanhando essa pessoa de uma maneira mais regular, mais presencial, mais próxima. Estando atento também às necessidades dessa pessoa que está a dar os primeiros passos, porque o grupo familiar não é só para os novos convertidos. O novo convertido precisa de acompanhamento. Sim. Mas para haver acompanhamento tem que lá estar um irmão mais velho na fé que possa ajudar essa pessoa a ficar firme. É isso mesmo. Então, deixamos aqui este convite para fazer parte de um grupo familiar, para assistir, para dar a sua casa, para aprender mais de Deus e servir a Deus, porque o grupo familiar é uma maneira espetacular de todos poderem servir a Deus. Quero relembrar que temos aqui o número do WhatsApp. Você pode partilhar fotografias, pode enviar os seus testemunhos. Temos o número do SOS também. Pode fazer o seu pedido de oração, porque o apóstolo vai hoje ensinar a palavra, mas também irá orar por todos os pedidos de oração e Deus responde sempre. Então, já de seguida o apóstolo vai entrar aqui no programa, vamos ficar com um momento musical e até já. Estou livre, estou livre, estou livre do poder das trevas, do pecado por aquele que me amou. Estou livre, eu estou livre,
se entregou. Doenças já não entram mais em mim, pois eu sei que Jesus já pagou. Dores e enfermidades Ele levou para a cruz. Pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Estou livre, estou livre, estou livre do poder das trevas, do pecado por aquele que me amou. Estou livre, estou livre, estou livre pelo sangue do Cordeiro que por mim se entregou. Vícios não te podem dominar, pois eu sei que Jesus te libertou. Na cruz do Calvário, o seu sangue Ele derramou. Se Jesus te libertou, então tu já podes gritar. Se Jesus te libertou, então tu já podes gritar. Se Jesus te libertou, então tu já podes gritar. Estou livre, estou livre, estou livre do poder das trevas, do pecado por aquele que me amou. Estou livre, estou livre, estou livre pelo sangue do Cordeiro que por mim se entregou. Que por mim se entregou. Olá a todos, boa noite, bem-vindos à minha presença. O programa já começou e temos aqui o WhatsApp que... Sim, temos o WhatsApp, temos o SOS, você pode ligar, fazer o seu pedido de oração, pode mandar um testemunho também, ou então fazer uma pergunta. Exatamente. Então hoje eu quero falar sobre Jesus e tenho aqui um livro que diz assim: o que Jesus veio fazer à Terra. Quem é Jesus? É Deus que se fez homem, porque Deus é um espírito. Mas Deus, são três pessoas, o Pai, o Espírito, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo, e decidiram, entre eles, um plano de resgate, que era de um deles, a segunda pessoa, vir à Terra, nascer juridicamente, oficialmente, legalmente, bem, de acordo com as regras de Deus, tinha que nascer de forma humana. É como se fosse um passaporte para entrar neste planeta. E o objetivo era vir resgatar as pessoas do domínio do diabo. Porque quando os nossos pais, Adão e Eva, se entregaram ao diabo, a terra ficou ocupada por o diabo e os seus demónios, ficou amaldiçoada. Por isso é que nós temos um monte de problemas e por isso é que as pessoas tendem a fazer o mal, se matarem. É chamado o pecado. O pecado é um vírus. Então Deus amou o mundo, a nós, de tal maneira que enviou o seu Filho, não para nos vir condenar, mas para nos vir salvar. E a todos quantos o receberem, é-lhes dado poderem serem feitos filhos de Deus e de nascerem de novo. Não é nascer da carne, porque isso é impossível, mas é nascer do Espírito. E muita gente que acredita em Deus não sabe estes segredos e pensa que, por ser boa pessoa, tem um cantinho lá reservado no céu. Ou acontece também que muitas vezes as pessoas, quando já estão assim, já no fim da idade, começam a pensar que vão morrer, falta pouco, então começam a pensar, bem, é melhor eu fazer o bem ao próximo, dedicar-me a atos de caridade, que assim, então, pronto. Isso é muito bom. E até é um mandamento de Deus, amar o próximo. Todavia, isso não salva. Salvação só vem por nós trocarmos a nossa vida com a vida de Jesus. E é sobre isso que eu falo aqui assim, num dos capítulos, que é o capítulo 7, que diz assim: tenha um encontro com Deus.
Há 4 coisas que Deus quer que você saiba. A primeira é que você está perdido, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando a gente fala esta coisa de todos pecaram, muita gente manda piada, e tal, o pecado, lá vem ele falar do pecado, eu sou boa pessoa. Ouça, pecado é tudo que ofende a Deus, tudo que é proibido por Deus. E nós estamos num tempo chamado a Era da Graça, em que Deus permite que você faça o que quiser, mas sempre na expectativa que você se arrependa, você se volte para Deus. E ao voltar-se para Deus, entrega a sua vida a Jesus e Jesus lhe perdoa todas essas coisas. Quando não, você no futuro vai ser mesmo condenado, está a ver? Porque vai haver um julgamento final. E Deus diz, e é verdade, não é? Que todos pecamos, todos falhamos, todos mentimos, etc. E, portanto, estávamos condenados a viver sem Deus e ir para o inferno, que é uma prisão eterna, mas Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus. Então, a primeira coisa é nós temos mesmo que pensar e acreditar que estávamos mesmo condenados e perdidos. Segunda coisa é que você não se pode salvar a si próprio. Ninguém tem esse poder. E nem é o Buda, nem os santos, nem a Virgem Maria, nem Confúcio, nem ninguém. Ninguém tem esse poder. Só Jesus tem esse poder. É por isso que a vinda de Jesus foi super importante. É por isso que quando Jesus foi à cruz, foi importantíssimo ele ter sofrido, porque foi lá naquela cruz que ele recebeu o castigo que nós é que devíamos receber pelas nossas infrações. Foi lá também que ele cravou na cruz os nossos problemas, doenças, etc. E depois ele ainda foi ao inferno, que é a prisão. E lá ele lutou contra o diabo e o venceu. Era importante dizer isto. Depois ele ressuscitou ao 3º dia, ainda veio à terra, foi visto por muita gente, depois subiu ao céu, onde ele está, como advogado para nos defender, a fim de que o diabo não nos ganhe. Então, pela graça sois salvos, diz a Bíblia. Pela graça é um favor que não merecemos. Está a ver? Os nossos filhos também comem pela graça. Vão para a escola pela graça. Têm roupas e cama e tudo isso pela graça. É um favor que não merecem. Os seus filhos, os meus filhos, não merecem nada porque não trabalharam. Mas por amor, a gente dá-lhes tudo. Assim é Deus. Pela graça somos salvos. Por meio da fé. Fé em quê? Que Jesus é o Salvador. E não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Há pessoas que pensam que por ir de joelhos até não sei onde, subir as escadas não sei de que igreja, ir para Fátima não sei de que maneira, que isso vai agradar a Deus. A ver? Então eles até dizem, eu estou a sofrer por amor a Jesus. Mas sabe uma coisa? Jesus não precisa que ninguém sofra por amor a Ele, porque Ele nunca esteve aflito, nunca esteve mal. É precisamente o contrário. Ele é que sofreu por nosso amor. Está a ver? Ele é que sofreu nas nossas vezes. Então, eu não preciso sofrer para pagar coisa nenhuma. Né? Porque não paga. Deus não deixa que isso que seja uma venda. A salvação não é por venda. Não se vende, não se compra a salvação. Não se compra através das obras. Antigamente, antes das pessoas saberem a Bíblia, conta lá, Cristão. Sim, Conta lá. na época antes do Lutero, durante o Lutero, na época era costume... Lutero. Era costume, né, eles instituíram que a pessoa podia comprar a sua salvação, porque a crença é que a pessoa depois de morrer tinha que passar por um tempo, um espaço, né, para onde pagar para os seus pecados, tudo o que fez errado, mas se a pessoa queria escapar isso, então podia já pagar, então pronto, passava logo, já não passava para esse lado. E a pessoa até podia pagar para uma pessoa que estava lá. Né? A pessoa já tinha morrido e a pessoa, pronto, eu vou pagar para ele e tal. Pronto. Mas também há outro conceito, que é uma invenção, antigamente e ainda hoje é esse pensamento, que a pessoa, quando morre, os familiares vão
fazer umas orações que são pagas, né, pela salvação das almas. Quer dizer, Porque a pessoa não orou que chega ou qualquer coisa, pronto. depois de morrer, a pessoa foi mesmo para o céu, foi para o inferno. Não existe tal coisa, está a ver? Então, isso é falso. Daí que Jesus disse claramente, cuidado com os falsos profetas. Mas quem são os falsos profetas? É aqueles que dizem coisas falsas. Deus diz, não vai, e eles dizem, vamos. Deus diz, não faças isso, e eles dizem, vamos fazer. Está a ver? É isso. E, bem, a terceira coisa que precisamos saber é que Deus já preparou o meio para você ser salvo. Porque diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso também Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Aqui está outra coisa importante, não é? Não é através de mais ninguém, nem de santos, nem da Virgem, nem seja do que for, que realmente podemos estar com Deus. E muita gente diz, pois, mas eu acho... Bem, você pode achar o que quiser, mas Deus é Deus e quem manda é Ele. E o melhor é a gente obedecer a Ele. A quarta coisa que Deus precisa, quer que você saiba, é que você precisa de receber Jesus. Salvação não vem apenas por acreditar em Jesus ou que Jesus é o Salvador. É preciso haver uma troca. Eu troco a minha vida pela vida dele. A todos quantos o receberem Jesus como seu Senhor e Salvador, é-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, mas não somos todos filhos de Deus. Não. Somos criaturas de Deus. Há muita gente aí que é parecida com os meus filhos, mas não são meus filhos porque não nasceram de mim, da minha mulher. Também há muita gente que é humana, não é? Mas só é nascido de Deus quando entrega a vida a Jesus e nasce de novo. E, portanto, tudo isso são coisas muito importantes. Há uma música muito bonita que canta isso mesmo, não é? Há 4 coisas. Vamos lá ouvir. Há 4 coisas que tu precisas saber. 4 coisas há que Deus te quer dizer. Há 4 coisas que tu precisas saber. 4 coisas há que Deus te quer dizer. Todos pecaram, estão separados de Deus. Salvação não veio por obras, mas pela fé em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Mas a todos quantos o receberão, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos pecaram, estão separados de Deus. A salvação não vem por obras, mas pela fé em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Mas a todos quantos o receberão, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, ouça com atenção. Hoje, Deus bate à porta do seu coração. Se você ainda não entregou a vida a Jesus, quem sabe até acredita em Deus há séculos, mas não tem a certeza se está salvo. Hoje é o dia. Você vai orar, vai entregar a sua vida a Jesus, vai receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Então hoje é o dia que oficialmente você nasce de novo, fica filho de Deus, fica uma nova criatura, conforme Jesus ensinou. Sabe, você não nasceu neste planeta para sofrer.
Você nasceu neste planeta porque Deus tem um plano para si. Quem sabe muita gente olha assim, com desdém, porque você não está lá na camada social dos outros, não tem o mesmo dinheiro, não mora no mesmo bairro chique, não é? Está a ver? Mas, para Deus, nada disso conta. Então, para Deus somos todos iguais. E o que Deus quer é uma família. Família daqueles que amam a Deus, que andam com Deus. Se você é uma pessoa que diz, e é isso que eu quero começar uma vida nova com Deus. Então, baixe a sua cabeça, faça esta oração comigo, agora mesmo, e digam todos assim comigo, ó Deus, Ó Deus, eu acredito eu acredito que Jesus morreu que Jesus morreu lá na cruz lá na cruz para me salvar. para me salvar. Eu acredito Eu acredito que Ele derramou que Ele derramou o seu o sangue seu sangue para para pagar pagar pelos meus os pecados. meus pecados. Ó Deus, Ó Deus, eu admito, eu admito, também pequei. também fiquei. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. E agora, E Jesus, agora, Jesus, eu abro o meu eu abro o meu coração. coração Eu te e eu recebo te recebo como meu como Senhor, meu Senhor, o dono do meu o coração dono do meu coração e meu e Salvador. o meu Salvador. Amém. Amém. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor, Guia a minha vida. e a minha vida. Amém. Amém. E amém. Agora a pergunta que se põe é: o que é que você deve fazer? Bem, você deve andar com Deus. Quando é hora de estar com Deus, é hora de estar com Deus. Não é hora de estar com mais ninguém. Quando é hora de estar na igreja, que é a casa de Deus, essa é a hora. Há pessoas que não têm uma igreja maná lá perto, ou que moram até num país onde nós ainda não chegamos, mas com esta tecnologia maravilhosa, nós estamos em toda a parte. E então muita gente faz deste canal e deste programa a sua igreja. E por isso muita gente tem vencido. E você também vai vencer. E agora quero dedicar uma música para si que diz: tudo vai mudar para melhor. Se você quiser ainda andar mais depressa nas coisas de Deus, já há bocadinhos aqui os bispos falaram, mas você tem o telefone do WhatsApp e pode contactar os nossos missionários, que são do call center, não é? E pedir que alguém, um pastor ou um bispo, contacte você para o acompanhar de perto. E então tudo vai mudar para melhor mais depressa. Então, ouça esta música. Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. E agora que estamos unidos em Cristo e juntos pertencemos ao Senhor. Vem cantar esta canção e do coração entregar-lhe o nosso louvor. Tudo vai mudar, tudo vai mudar, mudar para melhor. Tu vais ver e tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Muito bem, e agora que eu já falei para as pessoas que precisavam ter um encontro com Deus, quero falar para aqueles que já se entregaram a Jesus, já tiveram um encontro com Jesus, já nasceram de novo, são crentes. É assim que, normalmente, a gente fala. E a minha palavra é: você tem uma chamada. Todos temos uma chamada. Até as pessoas que não são salvas têm uma chamada. É entregar a vida a Jesus e começar a servir a Deus. E para isso vamos começar por ler Mateus 10. Vou pedir à Cristo que leia. Mateus 10,
quando Jesus deu um sermão. E ficou aqui registado na Bíblia. Qual versículo? 1. Ok, já estava no 30. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Não, continuamos. Os nomes dos 12 apóstolos? Eram tal. E Era mais. tal, pronto, etc, etc, etc. E 5. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho de gentes, nem Dos entrareis gentios. nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Então, Jesus estava a dizer para os discípulos, que é você e eu também. Nós somos discípulos, seguidores de Jesus. Ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. A casa de Israel é os que são salvos, são de Deus, mas andam desviados. E, portanto, se Jesus vier e eles andarem desviados, não entram. Ficam de fora. Portanto, Jesus mandou-os lá ir. Bem, depois mandou curar os enfermos, não é orar, curar os enfermos, limpar os leprosos, etc. E mais é que ele disse. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Não alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alpacas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela está, seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. Então, Jesus está a dizer que um servo de Deus não precisava de estar aí com ouro e prata e contas bancárias e dinheiros e sei o que mais, porque Deus vai suprir as necessidades. E diz, quando chegares a uma cidade, uma aldeia, procura saber quem é que é digno. Há de haver alguém que te vai hospedar. E se essa pessoa for digna, tu ficas lá. Para quê? Para pregar o Evangelho. Continua. E se a casa for digna, deixa sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torna para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, Jesus estava a dizer uma coisa também muito importante, que é o seguinte: nós às vezes, eu falo por mim, quando eu me converti, comecei a falar aos meus amigos, aos meus familiares, etc. E pensei, toda a gente vai ficar contente, porque vou-lhes dizer que descobri um grande segredo e eles também vão entregar a vida a Jesus. O que é que se passou? O contrário. Usaram, mandavam piadas, etc, etc. Por acaso, eu sou do estilo de pessoa que tomo nas tintas. Quero lá saber. Era a minha atitude. Até lhes escrevi também. Porque é assim, então eu estou a dizer uma coisa fantástica. Essa senhora aí, que é uma senhora amiga da minha mãe, é graças a Deus, e agora eu estou a dizer que me entreguei a Deus e põe-se com piadas. A senhora não está bem da cabeça. E, aliás, quero lá saber, porque não são eles que me dão de comer, nem me pagam as contas. É, portanto, quem quer, quem não quer, não quer. E depois descobri que, afinal de contas, essa era a atitude certa, porque Jesus também disse: se te ouvirem, muito bem. Se não ouvirem, olha, sacode o pó dos seus sapatos e vai-te embora, porque essas pessoas vão mesmo para o inferno, porque até Sodoma e Gomorra não vai ter tanta, como é que se diz? Pois, graça, não sei. Como é que se diz isso? Tanta repreensão como esse. Está-se ali a dizer as verdades e eles não querem aceitar. Não há ninguém no mundo que um dia não tenha que prestar contas a Deus. Todos vamos prestar contas a Deus. E quando chegar lá, ninguém vai dizer que não sabia, que nunca ouviu falar. Não existe tal coisa. E, portanto, Jesus também está a dizer que nós temos que, nos dias de hoje, ter isto em conta. Muitas vezes um crente põe-se ali a orar e a gastar tempo com as mesmas pessoas. Eu digo uma coisa: ao fim de um certo tempo, você vai
lutar por outras pessoas. Essas não são dignas. O Jesus diz, essas pessoas não são dignas. Muda de alvos, vai falar para outras pessoas. Há muita gente que quer Jesus. Continua. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. Mas quando vos entregar, não vos dê cuidado como ao que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha esse versículo. 22. Exatamente. Então, o que é que está aqui a dizer? Algumas pessoas, quando se convertem, pensam, como eu também pensei, que agora ia ser um mar de rosas. Maravilha, agora Deus é comigo. Já não há mais problemas. Na verdade, às vezes é quando começam grandes problemas. Porquê? Porque o diabo detesta a pessoa que sai do poder dele, do domínio dele. Então, a pessoa agora anda com Deus, vai ter sucesso e o diabo sabe. Então vai dar com a língua nos dentes, vai falar aos outros e o diabo sabe. O que é que o diabo muitas vezes quer fazer? Calar a boca a essa pessoa. A ver, às vezes é tribulações, perseguições. Tribulação é quando acontecem coisas que de repente acontecem por causa de sermos Jesus. A ver, perseguições é quando mandam piadas, quando nos tratam mal por ser de Jesus. A ver, e coisas assim. A ver. E, portanto, não devíamos estranhar. Até não me lembro onde é que é, diz, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisas estranhas vos acontecessem. Porquê? Porque é mister que acontece. O diabo está lá fora. Detesta um crente que seja evangelístico, seja zeloso, que serve a Deus, que não se cala. Ele detesta. Porquê? Porque é evidente. Então, eu estou-lhe a estragar os planos dele. Ele é que vem para matar, para roubar, para destruir. Mas nós vimos para dar vida. Mostrar o caminho, que é Jesus. Então, é isso aí. Mais. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamar Beelzebu ao pai da família, quanto mais aos seus domésticos? Portanto, não os temais, porque nada há encoberta que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Então, Jesus está a dizer o quê? Que ele também foi perseguido. E foi a pessoa mais perseguida de todas. Porquê? Porque o diabo viu, finalmente, o Messias chegou. E, portanto, ele queria matar a todo custo Jesus para atrasar o plano que Deus já lhe tinha dito que ia acontecer, que era, ele ia ser amarrado para sempre. Porque o Messias havia de vir para salvar as pessoas. Então, quando o diabo viu, é que ele é o Messias, olha os milagres e maravilhas, até Deus falou e o diabo também ouviu. Então chamaram-lhe de tudo. O diabo tentou de mil e uma maneiras. Felizmente não conseguiu. Então, aqui Jesus estava a ensinar, não fiques admirado, porque a mim também aconteceu mesmo. Agora diz assim, por exemplo, agora vamos saltar e eu vou ler para o versículo 32. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei
também diante do meu Pai que está nos céus. Jesus está a dizer que a pessoa que se envergonhar de ser de Jesus, de vir à igreja, Jesus também vai se envergonhar dele e, portanto, essa pessoa está condenada a grande sofrimento, porque está nas mãos do diabo, o atormentador. É o caso de quem? A pessoa que tem vergonha de dizer que vai à igreja, que lê a Bíblia, que deu vida a Jesus. Tenta esconder isso para ninguém o gozar. Está a ver? Então essas pessoas correm grandes perigos. Porque o diabo vem mesmo depois para o atormentar. E como Jesus não está lá para o proteger, a coisa fica muito complicada. Mas qualquer que confessar Jesus, disser, não, eu sou de Jesus, qual é o problema? A ver? Eu tinha, claro, eu falei aos meus colegas, ao meu chefe direto, ele era engenheiro, era mais graduado que eu, até era sénior lá na empresa, e ele começava-me a gozar. E aquilo, um dia eu já estava tão farto que eu disse, olha, hoje à noite eu vou orar a Deus e vamos ver depois o que acontece. E ele riu-se, o outro também se riu. E eu orei. No dia seguinte, quando eu passei pelo escritório dele, e ele baixou a cabeça para não falar comigo, mas eu entrei, então, não quer falar mais disso. E ficou assim, muito desvairado. Mais tarde ele contou-me, nessa noite ele teve um sonho. E viu o inferno, e viu sentado no inferno. Nunca mais houve gozo lá naquela casa, naquela empresa. Por quê? Porque Deus, quando um crente não se envergonha, sim, eu sou de Jesus, e depois, a ver? Quem fica mal visto não é o crente, é ele. Deus vai fazer, a Bíblia diz que em Deuteronômio 28, abre lá aí a Bíblia no instante, Deuteronômio 28, Deuteronômio 28, versículo 7, o que é que diz? Diz, o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. É isso. Se você se mantiver firme, eles podem gozar, mas não vai ser durante muito tempo. Eu lembro, eu tinha um irmão da igreja, eu era novo, então esse era um senhor mais velho que eu, ele trabalhava numa empresa qualquer de construção, e então ele aos fins de semana, ele ia para uma das obras, uma obra tão grande que tinha casas, um pequeno hospitalzito, escolas, que eram da obra. Ou seja, para fazer uma barragem é preciso fazer uma aldeia onde os trabalhadores ficam durante meses ou 1 ou 2 anos, porque não vai para casa, que aquilo fica longe para caramba. Então, eu estava lá e ia pregar para o pessoal. As pessoas gozaram. E havia lá um grandalhão, que era o chefe dos outros, um atolão, e ainda chamou mais nomes, a ele e a Deus. E lembro-me dele dizer assim, olha, tu a mim podes me gozar à vontade, mas tu põe-te a pau, porque com Deus ninguém goza. E o homem disse mais uma coisa, e ele estava pendurado numa cama, assim, numa espécie de 2 metros e tal, uma força pegou nele, pum! Nunca mais ninguém se riu, nem de Deus, nem do irmão que estava a pregar. Por quê? Porque Deus faz sinais e maravilhas quando a pessoa não se envergonha, e quem fica envergonhado é quem goza a Deus. Posso ver, amém? Amém. Continuemos. Depois Jesus disse assim, não cuideis que vim trazer paz à terra. Eu acho tão estranho quando certas igrejas vão orar pela paz pelo mundo. Tal coisa não vai existir. Cada vez vai haver mais guerras, até que vai haver a grande guerra chamada do Armagedon, e aquele que prevalecer firme com Jesus, sempre, sem se desviar, esse vai ser salvo. É o que Jesus disse em Mateus 24. Portanto, ele disse, não vim trazer paz. Até disse, não vim trazer paz, vim trazer espada. Espada? Sim. Pois ele continua, eu vim pôr em dissensão
o homem contra o seu pai, filha contra a sua mãe, nora contra a sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Não parece estranho, não é? Um Deus que diz que é um Deus de amor e afinal está a falar assim? Eu vou explicar, que é muito simples. Quando uma pessoa entrega a vida a Jesus, uma pessoa de uma certa família, ele vai acabar por dizer a todos os outros. E vai haver uma separação, espada. Uns acreditam, outros não acreditam, uns gozam, outros não gozam. E, portanto, é isso que vai acontecer. E, por isso é que diz, uns dentro da família, uns vão ser uns contra os outros. Ah, porque tal, tu agora andas lá nisso. Ah, porque não sei o quê, está a ver? Está aqui. Portanto, não estranho que isso aconteça. Agora, não se esqueça, aquele que se envergonhar de Jesus, Jesus também vai envergonhar dele. Está a ver? Depois ele disse assim, a seguir, no versículo 37, Jesus disse ainda outra. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. A ver? O que é que Jesus está a dizer? Que nós temos que pôr a Ele sempre em primeiro lugar. Ele tem que estar no trono do nosso coração. Não é pai, não é mãe, não é dinheiro, não é seja quem for. Está a ver? Quem não toma a sua cruz e não me segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então, o que é que Jesus agora está aqui a falar de tomar a sua cruz? Há muita gente que diz assim, o meu emprego tem lá um patrão, tem lá um colega, é uma chatice, olha, é a minha cruz. O meu filho, não sei o quê, é a minha cruz, como quem diz, é a chatice que eu tenho que suportar o resto da vida. Mas não é isso que Jesus está a falar? Não é nada disso. A cruz que Jesus quer que a gente suporte, não é nada disso. A cruz significa, eu tenho que me negar a mim próprio, está a ver? Pôr a minha vontade no chão. Pegar na vontade de Deus e levá-la comigo. Tomar a minha cruz quer dizer também que eu morro para mim. Aliás, não existe salvação se eu não morrer para mim. Morrer para mim e para este mundo. Eu nasço para um mundo diferente. A ver? As pessoas andam aí tão atarefadas com o que havem de comer e de beber. E Jesus disse, porquê é que andam assim tão atarefados? Não sabeis que Deus toma conta de todos, até dos passarinhos? Buscar primeiro o reino de Deus. Põe Deus em primeiro lugar, tudo o resto vos será acrescentado. Então, tomar a nossa cruz, Jesus está aqui a dizer, eu ponho a minha vontade no chão. Aliás, há quem pense que é muito difícil, mas eu não acho que é difícil. Porque a gente vai viver aqui quantos anos? Vamos assim dizer, meia dúzia de anos. Comparado com a eternidade, você daqui não leva absolutamente nada. Você nasceu aqui com um propósito. É de ter um encontro com Deus para depois servir a Deus. E conforme eu falei ontem, todos temos talentos. Aqueles que puserem os seus talentos ao serviço de Deus, já neste planeta vão ser super privilegiados e no vindouro, para sempre, para sempre e para sempre, para sempre, vão ser colocados numa posição de privilégio que mais ninguém tem. Isso é que é ser sábio. Tomar a nossa cruz é isso. Disse Jesus em Lucas 9, o que é que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro, super rico, dono de tudo e mais uma coisa, e depois perde-se e vai para o inferno? Não leva nada. Sabe a história que eu conto? Uma história verídica. Vi um homem, por acaso não era boa pessoa, e era dono de uma cidade, de quase, vamos dizer, 50% de uma cidade grande lá nos Estados Unidos.
É super rico, mas era também super mau. Mas por causa da política e disto, aquilo, daquilo outro, quando ele morreu, fizeram um funeral de todo tamanho. Então, estava alguém lá no meio das pessoas e dizia assim, eu nem imagino quanto é que ele cá deixou. E diz do outro lado, deixou tudo. Acha essa ao máximo. Ele não levou nada. Nada, absolutamente nada. É isso que nós temos que entender. É isso que uma pessoa sábia deve pensar. Quem sou eu? Nada. De onde é que eu vi? Também não sei. Foi Deus que fez com que eu nascesse aqui. E para quê? Com o propósito de eu servir a Deus, pertencer à família de Deus. Está a ver? Então, Jesus diz assim em Mateus, se alguém quiser vir após mim, tem que se renunciar a si próprio, tomar a sua cruz e seguir-me. Qual é a cruz? Já disse. Põe a sua vontade no chão, os seus astros, os seus alvos, pega nos alvos de Deus e corre com a visão de Deus, que é ganhar pessoas para Jesus. Portanto, isso é muito importante. E depois, estou a falar para as pessoas que já são salvas. E é engraçado que, às vezes, as pessoas que são salvas, são crentes, esquecem-se dessas verdades. Começam bem porque estão aflitas, estão doentes, têm um problema familiar, não têm dinheiro, não têm emprego, vêm a Deus e depois, ok, não sei. E depois, muitas vezes, o que acontece é, esquecem. Já não preciso. Está a ver? E isso não é bom. Porque aí deixa de estar debaixo da proteção de Deus. Passa a estar sujeito às coisas do diabo. E além disso, não podemos esquecer, aquilo que eu ensinei ontem, que é, todos temos talentos, e quem não usar os seus talentos para o serviço do Senhor, corre também grande perigo. Então, minha exortação é, sirva a Deus, fale de Jesus a toda a gente, esteja atento às pessoas que estão a sofrer, que se queixam, que falta isto, aquilo, aquilo outro. Dê a sua casa para um grupo familiar. Para que através da sua casa muita gente seja salva. Está a ver? E outra coisa que eu queria falar assim, na convenção eu falei e fizemos o batismo no fogo. O que é o batismo no fogo? Enquanto que o batismo nas águas tipifica aquilo que eu falei há pouco. A pessoa vai para o batismo nas águas e ele está a dizer a toda a gente, o diabo que está a ver, os anjos, a Deus, quem estiver a assistir, que eu renuncio a mim e entreguei vida a Jesus, agora a minha vida já não é minha. Troquei todas as minhas pérolas por uma mais preciosa. E ao mergulhar nas águas eu estou a morrer para mim próprio e para o mundo. Eu digo que é o meu funeral. Eu assisti ao meu funeral. Mas depois, nessas águas, ao mesmo tempo Deus me lava dos meus pecados. Quando eu saio das águas, tipifica que eu nasço para uma vida nova, para um mundo diferente. Eu passo a andar com Deus. Está a ver? Tanta gente anda preocupada. Eu acho tão impressionante como até pastores e bispos de certas igrejas têm bandeirinha, eu sou brasileiro, eu sou português, eu sou americano. Não, eu cá não sou nada disso. Não tenho orgulho nenhum desse. Eu tenho orgulho, eu sou de Jesus. Amém? E, portanto, isso é que é importante. Depois há um fogo, um batismo de fogo, só para mencionar, nós passámos por isso na convenção, que é quando nós, de livre vontade, pedimos a Deus que nos batize nesse fogo para que Deus queime toda a palha, tudo aquilo que não interessa na nossa vida. Está lá a mais. Para a gente ficar como ouro purificado. Ao mesmo tempo, para que a gente fique como labaredas de fogo, para pregarmos o Evangelho com fogo, para quando você fala de Jesus, aquilo mexa com o coração das outras pessoas. É disso que estamos aqui a falar, está a ver? É isso
que nós, os servos do Senhor, devemos atentar. Nós devíamos pensar assim: eu vou evangelizar todos os dias alguém. Então agora com a internet, com, como é que chama isto? As Redes sociais. redes sociais, não é nada difícil. E você é guiado por Deus, pode mandar um versículo, pode mandar uma coisa, pode mandar uma morada nossa, tanta coisa que nós temos que são ferramentas. E por isso, faça isso. Ajude Deus. Cristo em nós é a esperança lá na glória. Tá? Esta música que vamos ouvir agora fala disso. Cristo em nós. Ele mora em ti e mora em mim. Lá no céu, as pessoas que já morreram e estavam salvos estão no céu. E chegando lá, sabe o que é? Eles ficam mega admirados. Afinal, tudo é verdade. E começam a ver que andei lá, quem sabe, a desperdiçar tanto tempo e o que é importante é eu devia ter ganho mais pessoas para Jesus. Senhor Jesus, eu oro por todos que estão em direto comigo, todos aqueles que já entregaram a vida a Jesus, para que de facto eles sejam labaredas de fogo nas tuas mãos, para que com o fogo de Deus eles ganhem famílias, bairros, para que a casa deles seja um grupo familiar cheio do poder de Deus. Amém e amém. Vamos embora. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Ide e pregai o Evangelho, a toda a criatura. Quem não crer será condenado, mas quem crer será salvo. Ide e pregai o Evangelho, a toda a criatura. Quem não crer será condenado, mas quem crer será salvo. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Maravilha, maravilha. Então agora nós vamos falar sobre finanças. E porquê? Porque há uma crise muito grande por causa do Covid-19 na área financeira. Muita gente perdeu empregos, negócios, muita gente ficou com os salários em atraso ou reduzidos, já não é mau. E portanto temos que ter fé para vencer nessa área. E fé só vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E, portanto, vou pedir à Crista que fale sobre essa matéria. Então, eu quero falar sobre quando Jesus estava aqui na Terra e pareceu-lhe um jovem, um mancebo. E não era um mancebo qualquer, não um jovem qualquer, era um jovem rico. Entretanto, ele correu para Jesus. E ele diz assim, até se ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus primeiro disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre,
tudo isso guardei desde a minha mocidade. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, né, que ele vem ter com Jesus, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Mas parece que ele já vinha com uma ideia, porque ele já sabia esses mandamentos, ele já sabia o que é que diziam os profetas. Então, ele já tinha a resposta para Jesus pronto. Na verdade, ele provavelmente estava à espera que Jesus disse: sabes uma coisa, tu estás a fazer tudo certo, tu já tens o teu lugar garantido, não é mais ninguém como tu, és uma pessoa maravilhosa. Entretanto, Jesus olhou para ele, o amou e lhe diz: olha, falta-te uma coisa. Ele deve ter pensado: falta-me uma coisa, o que é que me falta? E Jesus diz uma coisa muito complicada para ele. Jesus disse: vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres. Logo aí, quer dizer, a primeira coisa já complicada: vai, vende tudo que tu tens. Pronto. Posso vender tudo, talvez põe no banco, ou dá a alguém para guardar, para mais tarde, no que sabe. Mas dá às pobres. Dá às pobres, aquele que, pronto, são pobres, né? Provavelmente ele estava a pensar: pronto, essas são pobres, porque são pobres, nasceram assim. Eu vou dar a eles, quer dizer, isto nunca vai voltar para mim. Eu vou perder mesmo, vou ficar sem isso. Nem posso depois contar com eles no futuro, eles não me vão dar nada. E Jesus diz: e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E ele, o jovem, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, o que é que nós vemos nessa história? Era um jovem rico. Ele tinha muitas coisas, muitas propriedades. Ele se achava uma pessoa espiritual, uma pessoa que acreditava em Deus, que fazia tudo certinha. Ele, na verdade, achava-se uma pessoa perfeita. Porque quando Jesus diz: olha, tu tens que fazer isso, os mandamentos, ele diz: eu faço isto desde jovem, eu sempre faço isto, eu nasci já praticamente perfeito. Eu nunca fiz nada errado. Claro que ele errou, claro que ele não fez coisas que não estão certas. Mas, entretanto, quando Jesus depois lhe disse o que é que ele tinha que fazer, aí tocou numa coisa que era complicada para ele. E por que é que isto era complicado para esse jovem? Porque o que é que estava no trono no seu coração? Eram as riquezas que ele tinha. A sua segurança estava na sua casa, nos terrenos, as propriedades, tudo que ele tinha. Ele era importante por causa disso. Ele era rico por causa destas coisas. Isso é que lhe dava assim uma aparência como deve ser. Então Jesus diz: olha, vai, vende tudo isso, dá aos pobres, fica sem essas coisas todas. E ele fica a pensar: então eu vou ficar sem isso? Eu vou ficar sem esta coisa, tudo que me dá valor. Tudo que faz que as pessoas olhem para mim, que as pessoas me respeitem, que as pessoas querem falar comigo, eu vou ficar sem. Então ele não conseguiu, porque ele tinha os seus olhos, o seu coração estava nas suas riquezas, as suas propriedades, e estava no trono do seu coração. Ele não amava Deus. Ele amava as riquezas. E nós vemos o que é que nós amamos quando alguém pede isso. Quando Deus nos pede alguma coisa para dar, e por nós tanto faz se eu tenho ou não tenho, então é fácil dar isso, né? Se uma pessoa tem um carro, mas a pessoa não está ligada ao carro, tanto faz. Então Jesus nos pede para dar o carro ou qualquer coisa. A pessoa diz: está bem, não tem problema nenhum. Agora, se eu tenho um carro e tem outro carro, este é meu carro, eu trabalhei por isso, é um carro lindo, é o carro dos meus sonhos, eu pus o meu fé, atingiu esse carro foi Deus que me deu. E depois Deus disse: vende o carro, dá aos pobres. E a pessoa diz: não, então isto é meu. Então, muitas vezes, Deus nos pede uma coisa porque Ele vê que nós estamos agarrados a alguma coisa que nós não devíamos estar agarrados. E Jesus até falou isso, ele diz: olha, vende isso, depois segue atrás de mim e tu vais ter um tesouro no céu. Jesus queria, na verdade, que ele tirava os olhos desse mundo, as coisas que ele tinha nesta terra, e que começava a olhar para o futuro. Ele parecia um homem, né, um jovem sábio que sabia muitas coisas, mas na verdade ele não era sábio nenhum, ele era tolo. Sabe por quê? Porque ele só olhava para este tempo que ele estava aqui nesta terra. Ele olhava para as suas riquezas, as suas propriedades, que não valem nada, porque toda a gente vai morrer e isto tudo fica cá.
E Jesus lhe queria dizer, olha, deixa isso tudo e tu vais ter um tesouro no céu, a vida eterna. Lá é que importa, lá é importante que tu vais ter. E ele não conseguiu olhar para o futuro. Ele não conseguiu olhar além daquilo que ele tinha. E, na verdade, isso acontece com muitas pessoas que estão tão agarrados ao dinheiro que eles têm, ao carro, à casa, às propriedades que eles têm, tão agarrados às coisas deste mundo, que, na verdade, eles não têm as coisas têm ele. Porque eles não podem deixar isso. Quando Deus pede isto, então eles não conseguem fazer isso. Então, quando Jesus lhe deu essa instrução, ele não conseguia fazer nada. Então, ele retirou-se triste. Ele retirou-se triste, mas também não mudou. Ele não queria mudar. Ele não queria. Ele tomou a decisão, não é isso que eu quero. E ficou triste porque, pronto, não conseguia. E Jesus até depois diz aos seus discípulos, olha, é tão difícil para entrar no reino de Deus aquilo que tem riqueza. E depois, quando os discípulos ficaram admirados, o que é que Jesus estava a dizer, ele até explicou melhor. Ele diz, olha, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Porque uma pessoa que confia nas riquezas, na verdade, não está a confiar em Deus. Ele não tem a Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele olha, ele confia nas suas riquezas, as coisas que ele tem. Então, quando uma pessoa olha para isso, então a pessoa, para entrar no reino de Deus, nós temos que dar a nossa vida. Temos que fazer a troca. Temos que dar tudo o que nós temos, tudo o que nós somos a Jesus e Ele nos vai dar a vida e vida eterna. Por isso que Jesus morreu. Então, Jesus falou assim, é difícil para quem confia nas riquezas. Entretanto, né, o Pedro até diz, olha, nós deixamos tudo. Nós, na verdade, nós demos tudo. Nós fizemos o que é que tu disseste. Nós deixamos a nossa profissão, nós estamos aqui para te seguir. E depois Jesus parece que diz uma coisa ao contrário. Porque a primeira pessoa pensa que, pronto, isto é tudo pobrezinha, Jesus quer que sofremos, que nós não temos nada, que pronto, nem temos uma casa, nem nada, temos que vender tudo e pronto, está muito pobre. Mas Jesus depois responde e diz, em verdade vos digo que ninguém, não é para algumas, mas ninguém há, que tenha deixado a casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho, todas, familiares, amigos, cidade, país, propriedade, não há ninguém que deixe isso por amor a Jesus, por amor ao Evangelho, que não receba 100 vezes tanto. Já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições e no século futuro, a vida eterna, que é mais importante de tudo. Então parece quase um paradoxo. Um lado Jesus diz, olha, vende tudo, me segue. E outro lado, Jesus diz, olha, quando tu me segues, né, quando dás tudo para amor a mim e do Evangelho, então eu vou te dar 100 vezes tanto. Então parece um paradoxo, mas não é. Porque a pessoa que tem as propriedades, tudo que ele tem no coração, ele confia nisso, ele não tem Deus no trono. Mas quando uma pessoa deixa isto tudo, oh Deus, faça com isso que ele quiser, eu não estou ligada a isto, o mais importante é tu estar na minha vida, eu quero seguir a ti. Então, Deus olha para nós, Ele sabe, eu posso dar a esta pessoa tudo. Porque Ele não vai confiar nestas coisas. Ele vai tratar dessas coisas como ferramentas para espalhar o Evangelho, para falar mais de Jesus. Ele não vai receber isso, agora recebeu 100 casas, então agora que é obrigado, Jesus já não precisa mais de ti. Não. Deus pode dar isto a uma pessoa que já deu tudo, porque Ele sabe, esta pessoa, eu já lhe pedi, Ele já me deu tudo, então eu lhe vou dar, porque eu sei que Ele tem no coração, quem está sentado no coração dele é Jesus mesmo. Então, Deus lhe pode dar tudo, montes de coisas. Então, Jesus até disse, 100 vezes tanto. Então, sempre quando nós damos, quando Deus nos pede uma coisa, estamos a falar da área financeira, quando Deus nos pede dinheiro, a pessoa tem essas duas opções. Ou tem a opção de dizer, não, é o meu dinheiro, é a minha confiança. Sem o meu dinheiro, o que é que eu sou? Eu não sou nada, não sou ninguém. Eu não posso perder isso, se eu dou, fica sem. Ou então a pessoa tem esta outra opção, onde que diz, Deus está-me a pedir, eu vou dar. E depois nós damos por quê? Porque amamos a Deus e porque confiamos não no nosso dinheiro, mas confiamos em Deus. Sabemos que Ele vai tomar conta de nós.
E até Ele promete assim, quando nós o colocamos em primeiro lugar, quando nós confiamos nele, então Ele nos vai dar tudo o que nós precisamos e em abundância, 100 vezes. Seja casa, seja terreno, seja tudo que nós precisamos, seja carro, seja amigos, seja familiares, Deus nos vai dar tudo. Então, quando nós tratamos de finanças, é esta a atitude. Deus lhe pede uma coisa, Ele nunca pede para tirar. Ele pede-nos para que nós damos, para que nós não ficamos confiar nestas coisas, mas que nós pomos a nossa confiança em Deus. E quando nós provamos dando a Deus, então Deus, Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai. Ele nos vai recompensar, Ele vai tomar conta de nós. Então é uma questão de confiança e sabendo Ele é meu Deus, eu vou dar, eu posso dar, porque no final da conta Ele nos ama. Ele nos ama, Ele mandou o seu Filho, Jesus, para morrer em nosso lugar. Então, tudo que eu dou a Ele, quer dizer, não precisa disso. O que é importante, o mais importante é a vida eterna. E eu dou, então eu sei, Ele me vai dar de volta. Então, por isso, nós podemos dar. Então, este é o meu conselho agora. É isso, então você agora vai praticar a lei de Jesus que diz, dai e ser-vos-á dado. E desta vez, não é? Agora, cheio de fé, com a palavra de Deus, você vai dar por amor a Jesus. Para que mais pessoas venham a ser salvas, curadas, libertas. E então, sim, Deus pega nisso, que é uma semente que você põe nas mãos de Deus, Ele multiplica. Boa medida, recalcada, sacudida. Então, aqui está uma lei que é de semear para colher, que precisa de estar colada a outra lei, que é a atitude certa. Que é o quê? Não é eu quero as coisas para mim, construir o meu reino, mas eu quero as coisas para construir o reino de Deus. Vai aparecer então aqui uma placa para que você possa praticar esta palavra de Deus, semeando para que a obra de Deus continue cada vez mais depressa e mais longe. Vamos então. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcar e sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcar e sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Engrandecido seja o Senhor, é Ele quem dá forças e riquezas, quem abençoa toda a tua casa e as obras das tuas mãos. Se escutais a sua palavra para fazer. Estenda o seu braço sobre mim, aqui para o ecrã, para que eu ore pelas suas finanças, pelo seu emprego, pela sua reforma, seu negócio. E assim eu ordeno ao diabo que liberte todas as bênçãos que são devidas à igreja e a estas pessoas todas, em nome de Jesus. E a ti, Jesus, graças te dou. Tu és um Deus fiel, maravilhoso, que multiplicas as nossas sementes, boa medida, recalcada e sacudida. Amém e amém. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Muito bem, e agora vamos falar sobre fé, antes de eu orar por você que escreveu, telefonou, pediu oração. Tem muita gente a pedir, mas como eu tenho ensinado, não é? Jesus, antes de orar pelos doentes, sempre ensinava a palavra de Deus para criar fé no coração das pessoas. E é assim que eu também vou falar sobre fé. Fé, como eu tenho ensinado, não é crer em Deus. É mais do que isso. É uma força. Fé não é um entusiasmo. Não é um sentimento. Eu sinto. Não sinto nada.
Fé não é uma sugestão mental, nem é esperança. Esperança é amanhã eu sei que Deus me vai ouvir, hoje não. Fé não é misticismo, ver linhas, fazer promessas a Deus em troca de um favor que Deus possa dar. Fé não é fazer coisas mecânicas. Fé não é compreender as coisas. Você nem compreende como é que o seu telefone funciona e vai usá-lo. O que lhe importa é usá-lo, não é compreender. Então não tente compreender Deus. Fé não é acreditar à minha maneira. Não. Deus é que é Deus, Ele é que manda. Fé não é ter um título religioso. Não é usos e costumes. Não é, há pessoas que gostam muito de visitar lugares onde Jesus andou e pensam que isso é que é ter fé. Não, Jesus já lá não está. Então, fé é uma força que vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus e sai do seu coração por falar o mesmo Deus fala da sua vida, falar o mesmo Deus fala da sua saúde, das suas finanças, etc. E por fazer o que Deus diz para fazer. Pois também há outras lições mais superiores, como, por exemplo, fazer a quarta dimensão. Eu não quero falar as coisas que não são como já fossem. Ficamos só com essas aqui. Há uma passagem da Bíblia em que Deus ensinou Josué um grande segredo de fé, que é o que eu estou aqui a falar. Cristo lê lá, Josué 1:8. Diz: Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então veja o que é que está aqui escrito. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não fales o que tu vês. Não fales o que tu sentes. Não fales o que te contam. O que o médico fala. Fala o mesmo que Deus fala. É daí que a gente tem uma música. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Porque é isso que eu tenho que... Se Deus diz que eu já sou mais vencedor, é o que eu sou. Se Deus diz que eu já estou curado, eu digo que eu estou curado. Mesmo quando uma pessoa sente que está muito mal, ele deve falar o mesmo que Deus fala. Sabe porquê? Porque as suas palavras são sementes. Se você tem um problema e vai falar o problema, vai semear mais problema, vai ter uma colheita maior do problema. Então qual é a solução? Não fala o problema, fala a solução. Não se aparta da tua boca o livro desta lei. O livro desta lei é a Bíblia. Não se aparta. Medita nele dia e noite. Ocupa a tua cabeça com pensamentos de Deus. A ver? Se vem um pensamento mau, estou muito mal, não sei como vou pagar as contas, você vai, pega na Bíblia, nos livros que têm versículos bíblicos, e vai ler aquilo. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades de acordo com as riquezas dele e não de acordo com o meu salário. Você lê essa. Depois lê o livro acerca de finanças. Tem lá testemunhos de pessoas. Tem lá histórias de pessoas da Bíblia que também foram abençoadas. Você ocupa a sua mente com pensamentos de Deus. Nossa parte do boca desta lei, medita nele dia e noite, né? Às vezes é um modo de viver, para que tenhas cuidado em fazer, está a ver? Fazer, conforme a quanto está lá escrito, fazer, praticar, está a ver? Porque então farás prosperar o teu caminho. Ou seja, a gente sabe que em parte é Deus que faz as coisas acontecerem, mas se você não fizer nada, não vai acontecer nada. Então, fé é assim, é uma força que vem por ouvir e sai para trabalhar a seu favor. Viver pela fé é viver por um estilo de vida diferente, que não é a maneira dos portugueses, não é a maneira dos holandeses, não é a maneira dos americanos, é a maneira de Deus. Porque a maneira de Deus não falha. Então, eu tenho que encher o meu coração com a palavra de Deus. Eu tenho que aprender o que é que Deus diz. Por exemplo, se a pessoa
está, pede oração sobre a área de saúde, o meu conselho é que você devia ler o máximo possível de vezes este livro, de Cura Divina. Porque ao ler, você vai saber qual é a vontade de Deus, quais são as coisas que você deve renunciar, coisas que ofendem a Deus, e como é que recebe as coisas de Deus. Como é que se recebe? Então, você lê 1, 2, 3, 4 vezes. Eu conheço muitos casos de pessoas que, em vez de vir pedir oração de repente, de qualquer maneira, pegam no livro, estão uma semana, segunda, terça, quarta, vão lendo uma vez, 2 vezes. Tá. Chega domingo, a pessoa já vem com fé para a área da saúde. Quando a gente vai orar, essa pessoa tem fé. Então ela, muito mais rapidamente, fica curada do que qualquer outra pessoa. Depois temos outro livro, por exemplo, este que está aqui, que diz acerca de finanças. A pessoa está com problemas financeiros, ou tem aí uma crise, ou seja o que for. Então, dinheiro não vem por chorar. Dinheiro não vem por pedir dinheiro a Deus. Está a ver? Dinheiro não vem porque você merece. Dinheiro só vem de uma maneira. Por acreditar no que Deus diz e semear. Deus diz que Ele é o seu Deus, que quer suprir todas as suas necessidades, de acordo com as riquezas dele. Então você tem que fazer dele a sua fonte. E depois tem que semear para colher. Se você não semear, não vai colher. O seu dinheiro são sementes. Então, este livro ajuda você a saber qual é a vontade de Deus, para pôr fé naquilo que Deus diz, no que eu acho que e tal. Depois, aqui eu ensino que para certas pessoas do mundo, o dinheiro é muito complicado, que eles pensam não sei o quê e tal. Mas também, para certas pessoas de igrejas, também, e tal, falar do dinheiro. Eu explico isto tudo. Mas depois, digo qual é a vontade de Deus, o que é verdadeira prosperidade, ideias erradas, ideias verdadeiras, e como é que certos homens de Deus eram mega prósperos. O caso do Abraão. Morreu velho e farto de bons dias. O caso de Jacó, foi enganado pelo patrão não sei quantas vezes e prosperou. E daí vai. E você vai e lê. E depois faz. Então, é isso que devemos fazer. Quando se trata de saúde, que já vamos orar, uma das coisas que eu ensino neste livro e noutro, que é a origem dos problemas, é que você deve parar de fazer coisas que ofendem a Deus. Porque se você está a fazer uma coisa que ofende a Deus, Deus não vai ajudá-lo. E muitas vezes nós fazemos coisas que ofendem a Deus, mas não sabíamos que estavam a ofender a Deus. Portanto, é importante ler o que é que o livro, porque explica lá. Agora, e por último, antes de orar, há vários tipos de oração e as orações apropriadas para para este encontro, para este programa, é a oração da fé. A oração da fé consiste em você, quando eu orar, acredita que recebe. Eu recebo agora a minha cura. Vamos supor que a Cristo era Jesus e que tinha uma cura. E que eu era você. Então eu tenho que dizer assim, eu recebo agora a minha cura. Não é chorar, não é pedir, oh Deus, eu sei que um dia... Não, eu recebo agora. É tão simples como isso. E depois, o que sucede é que no mundo do Espírito, naquilo que não se vê, não se esqueça que há coisas que não se vê, por isso é que tem o raio-x, raios gamas, os médicos usam para ver aquilo que não se vê dentro do seu corpo. Deus coloca a unção, o poder dele no seu corpo ou na sua situação. E essa unção é um poder astronómico que vai mudar tudo, vai resolver o problema, vai sarar a doença, etc, etc. Portanto, quando você fizer esta oração comigo, você tem que tomar posse. Eu recebo agora. E a partir daí,
é como se fosse uma semente. Começa a crescer até dar o fruto total. Então, hoje temos aqui muitas situações que eu não vou ter tempo de dizer, mas algumas muito complicadas. Leucemia, problemas nos pulmões, que não é necessariamente Covid, pessoas com Covid-19, pessoas com, já disse pneumonia, olha mais outro, pessoas com hipertensão, pessoas que precisam de ser operadas, pessoas com câncer, enfim. Sabe o que ele quer dizer? Deus sabe muito bem o que é que está a passar na sua vida. E Deus pode e Deus quer curar e resolver o seu problema. Tudo o que você precisa agora é acreditar que recebe. Então agora é a hora. Estenda o seu braço sobre o ecrã. Se possível até toque, para tipificar que eu estou a orar por si. Então, digam assim comigo, ó Deus, eu recebo agora a minha cura. Eu recebo agora a resolução do meu problema. Eu recebo agora a minha libertação. Amém. E amém. Agora o que acontece? Você tem que acreditar que está curado. Acreditar que Deus o ouviu. Acreditar que as coisas vão mudar. E nem tudo é instantâneo. Isso é outro segredo. Normalmente não é instantâneo. A resposta de Deus é como a semente que é como uma senhora é grávida. O bebê não nasce de repente, vai crescendo. Então pode demorar 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 semana. E durante esse tempo você vai andar pela fé acreditando que já está curado. Louva a Deus que está curado. E essa cura, essa solução vai acontecer. Tantos testemunhos que você tem ouvido, você vai ser mais um. Posso ver um amém? Pronto. E agora, quero me despedir, vamos despedir com uma música que diz o quê? Tudo vai mudar para melhor. E Deus abençoe. Até amanhã. Tudo vai mudar, mudar para melhor. Tu vais ver e tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Mesmo quando tudo parece impossível e tu não vês a solução, e tu não vês a solução, Deus tem um milagre para ti. Por isso vai, estende a tua mão. E tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Tudo vai mudar, tudo vai mudar, mudar para melhor. Tu vais ver e tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés